Olá, queridos, que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um período de estudos. Eu gostaria de estar falando hoje especificamente sobre expiação ilimitada. E pretendo ser breve, mas para que vocês tenham uma introdução. A minha base aqui é o nosso manual de doutrina, o Assim Cremos. Mas antes da gente começar, vamos orar? Vamos falar com Deus? Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, manifestamos aqui a nossa gratidão ao Senhor, porque no exercício da sua bondade e misericórdia, o Senhor nos tem alcançado de maneira muito especial. Obrigado, ó Pai eterno, porque diante dos tempos difíceis que estamos a viver, podemos verdadeiramente testificar a tua boa mão a nos guardar e nos guiar. Sempre falamos isso, ó Pai eterno, que estamos a experimentar as verdades do Salmo 46. O Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Conduze-nos nesses minutos que dedicaremos para meditar acerca de um assunto tão importante. Declaramos a nossa total dependência de Ti. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós a nos inspirar, a nos revelar, ó Pai, a Tua palavra, as verdades da Tua palavra. Que tomemos posse e apliquemos no nosso dia a dia, manifestando a Tua glória e o Teu poder. Nós oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Muito bem, queridos, com base no nosso Assim Cremos, esse tema foi desenvolvido pelo meu amigo pastor Almir Goulart. E a gente esteve junto na confecção desse material, discutimos, conversamos, na verdade aprendemos muito. Foi um tempo precioso de aprendizado. Falando sobre expiação e defendemos a expiação ilimitada, é bom e importante ressaltarmos, antes de falarmos sobre a sua eficácia, vamos falar um pouquinho sobre a sua natureza. Pastor Almir escreveu aqui, na introdução, geralmente quando se fala em expiação, está se referindo à satisfação oferecida por Cristo por ocasião da sua morte, a justiça de Deus em virtude dos nossos pecados. Esse parágrafo aqui é muito importante, porque para a gente tratar acerca da eficácia da expiação, é importante, biblicamente, entender sua natureza. Né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra esse termo diversas vezes. Alguém colocou que mais de 100 vezes, Silas Daniel que defende isso, mais de 100 vezes no Antigo Testamento, sob diversas formas verbais, a gente encontra a expressão, a ambiência da expiação. E é interessante a gente ver em que contexto esse termo é colocado. Ele sempre é colocado com a intenção de que um pagamento seja efetuado. Então, quando a gente fala de expiação, a gente está falando de um preço que foi pago. Expiação, em linhas gerais, poderia significar cobrir, poderia significar, digamos assim, trazer a ideia de reconciliação, de propiciar, de pacificar. É uma dívida que está sendo paga. Isso é o sentido do original hebraico de expiação. No Novo Testamento nós não vamos encontrar esta palavra, expiação. Mas você já pode perceber que no seu significado já começa a manifestar-se o verdadeiro sentido da eficácia da expiação. Quando nós defendemos uma expiação ilimitada, nós entendemos por quê? Porque o preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele é não só suficiente, como ilimitado, é para todos. Todo o pecado é perdoado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa entende isso, quando ela recebe esta palavra no seu coração, quando há o agir, perdoe a redundância, quando há o agir do Espírito Santo de Deus no coração da pessoa, que ela abre o coração para esta verdade, ela vai entender isso, que o preço foi pago por Jesus Cristo, e isso já é suficiente. E quando a gente começa a olhar do ponto de vista teológico isso,
a gente percebe que a palavra do Senhor ela é riquíssima em dar base a esta ideia, em trazer solidez ao fator de uma expiação ilimitada. Né? Existem alguns comentaristas, também estou aqui com esse livro, gostaria de mostrar a capa para você, o Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Existe, Silas Daniel, é da CPAD esse livro. Silas Daniel já teve em eventos promovido pelo Ser Forte de Volta Redonda. Então, ele costuma dizer que ele tem um termo aqui que eu considero interessante, gostaria de rapidamente compartilhar com você, que a expiação ilimitada, ela é universal e qualificada, ou seja, ela é para todos, e sua qualificação está no valor suficiente do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Pastor Almir, ele dá continuidade aqui, ele fala do significado do termo hebraico, termo kippur, né? Alguns os falam de karper, é um termo é o termo utilizado pela língua hebraica, né? E ele cita aqui os textos bíblicos de Levíticos capítulo 5, versículo 18 e do Salmo 78, versículo 38, que evidenciam o que é isso. Ele também, no tópico A Natureza da Expiação, ele também fala do sistema sacrificial do Antigo Testamento, e isso é muito significativo, porque a gente percebe claramente que o sangue do animal sacrificado era aspergido sobre o altar. Então, o israelita podia experimentar a segurança que a promessa bíblica continha em Êxodo 12, 13, que está escrito assim, ó: o sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, a expiação, a manifestação do sangue, do preço que foi pago, ele nos cobre e assim ele nos protege. Olha que coisa linda. Por isso que nós, volto a dizer e quero insistir, que nós defendemos uma expiação ilimitada. Agora, essa expiação ilimitada, ela é importante a gente salientar, porque ela é um fator preponderante na necessidade da salvação. Ou seja, o homem, o ser humano, ele precisa entender, no aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e quando a gente fala em aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a gente está falando daquele ponto que falamos na aula anterior, né, do mover do Espírito Santo em seu coração. Então ele entende o amor de Deus, que é revelado em Jesus. E ao entender esse amor de Deus revelado em Jesus, processos começam a ser desencadeados. E um desses processos, eu gosto muito de falar isso, mas o nosso tempo é curto, eu não vou citá-los todos como eu gostaria, mas um dos fatores preponderantes é ele entender essa necessidade. Pastor Almir foi muito feliz quando ele coloca aqui: existem pessoas que questionam a necessidade da expiação. Elas perguntam se era preciso algo tão drástico para reconciliar o homem com Deus. Em resposta a esse questionamento, podemos dizer que a expiação se faz necessária, pelo menos por duas razões fundamentais. Quais seriam essas duas razões? Vamos destacá-las aqui para você. Primeiro, a santidade de Deus. Segundo, a pecabilidade humana. Santidade de Deus. Deus é santo. Isso significa que sua pureza, seu caráter, a qual não admite a presença do pecado diante dele, bem como sua convivência com ele. Então, preste atenção nisso, só posso me relacionar com Deus por causa do poder do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Se não fosse o sangue de Jesus me purificando de todo pecado, não teria como eu me relacionar com Deus. Então, esse é fator preponderante. Se você parar para pensar e analisar Hebreus capítulo 10, eu não vou abrir o texto não, veio na minha mente, né? Nós temos acesso à sala do trono
pelo novo e vivo caminho, vírgula, a saber, vírgula, o sangue de Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento apresentavam animais primogênitos, animais imaculados, animais cordeiros puros, e o sangue era derramado e aspergido no altar. Jesus agora, ele, sumo sacerdote e eterno sumo sacerdote, ele agora se apresenta como o sacrifício, com seu precioso sangue sendo derramado na cruz do Calvário. Arrepia isso, né? Quando a gente para pensar e analisar isso, a gente se emociona no sentido da grandiosidade deste valor, que é a razão da salvação para o ser humano. Então, o sangue de Jesus que nos permite verdadeiramente nos aproximarmos de Deus. Aleluia! Né? Glória a Deus por isso. Então, o fator preponderante que a gente pode colocar, né, como primeiro, a necessidade, né, dessa expiação tão drástica, como alguns costumam dizer, é porque Deus é santo. Deus é santo. O segundo aspecto abordado aqui pelo pastor Almir é a questão da pecabilidade humana. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Presta atenção na sequência. O pecado faz separação entre o homem, o ser humano e Deus. Não é entre Deus e o homem. Porque Deus não se separa, Deus não se ausenta do homem. Porque Deus é onipresente. Que coisa linda. O homem, por causa do seu pecado, ele coloca barreiras. O pecado é a principal barreira, né, entre Deus e o homem. E aí acontece essa ruptura. O sangue de Jesus, ou seja, a expiação, é a possibilidade que temos de nos relacionar com Deus Santo. Aleluia. É lindo isso. O sangue de Jesus nos purifica. A expiação, além de ter esse fator preponderante de contribuir como o elemento suficiente que vai, de uma certa forma, pagar o preço, que vai cobrir a dívida, ele é também um elemento de purificação, lavados no sangue, lavados e remidos no sangue do Cordeiro precioso. Então, juntando esses dois aspectos, a santidade e a pecabilidade humana, acontece uma reação da santidade divina que é conhecida como a sua ira. Ou seja, a obra da expiação através do sangue derramado é a única maneira de resolver o impasse causado pelo choque entre santidade divina e a condição pecaminosa do homem. E isso é algo que eu e você precisamos não só estar entendendo do ponto de vista teórico, mas precisamos colocar isso na prática do dia a dia, para que o nosso discurso se revista de autoridade para poder pregar esta verdade a quem quer que esteja próximo de nós. Eu gostaria de fazer também algumas abordagens aqui sobre essa questão da expiação. Existem vários textos bíblicos, né, a Bíblia Sagrada é recheada de textos bíblicos. Eu vou deixar lá no fórum um texto do pastor Silas Daniel, que escreveu essa obra que eu acabei de mostrar para você, e tem uma abordagem que ele faz que eu gostaria de rapidamente compartilhar nesses minutos finais do nosso bate-papo aqui. Muito bem. Primeiro, a expiação ela é ilimitada, ela é universal e qualificada. Então, não vai ter prova disso, mas se tivesse prova e perguntasse isso, a resposta seria exatamente essa. A expiação ela é ilimitada, universal, qualificada. Então, a expiação é universal. Aí está lá em João, capítulo 1, versículo 9, também no versículo 29, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Romanos 5, versículo 15, vários textos aqui. Tudo vai estar lá no fórum para você depois consultar. O que é importante
nessa eficácia da expiação. A importância está no elemento fundamental que é fé, é crer. Mais do que nunca, para a salvação do homem, se faz necessário a aplicabilidade, o exercício funcional da fé. Por isso que em Hebreus o autor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente os que creem em Cristo vão estar de fato associados à obra expiadora na cruz do Calvário. Ora, se Cristo morreu por toda a humanidade, mesmo assim só alguns são salvos, isso significa dizer que o Deus onipotente foi frustrado em seu intento? Nada disso. Não, porque a eficácia não está na salvação de todos, mas na consecução da salvação. O fato de a expiação só ser aceita e, portanto, só aplicada em alguns, não significa que a sua eficácia ficou comprometida. O fato de muitos usufruírem dela já demonstra sua eficácia. Ela só não seria eficaz se alguém se salvasse por ela, se alguém fosse salvo por ela. Esta foi eficiente. Não houve desperdício, pelo fato de seu alcance ser universal, mas nem todos serem salvos. Esse é o texto de Daniel, de Silas Daniel, que eu vou deixar lá no fórum. E isso é para a gente parar e pensar e analisar. Não houve desperdício pelo fato de seu alcance ser universal, mas nem todos vão ser salvos, porque vão rejeitar isso. No livre-arbítrio, no exercício de uma vontade livre, não aceitarão. Eu estava comentando na outra aula do primeiro ano sobre a questão da existência de Deus. O homem, na sua insensatez, ele afirma, Deus não existe. Quantas e quantas oportunidades ele está tendo de ver, de comprovar, num exercício de um amor incomparável, que Deus existe. Mas ele insiste em dizer, Deus não existe. Davi já falava sobre esta insensatez no capítulo 14, versículo 21 dos Salmos. E nós nos deparamos com isso. Mas de maneira nenhuma isso demonstra desperdício do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que seria um sacrifício, continuando a leitura do texto de Silas Daniel, o que seria um sacrifício que proporcionasse uma expiação ilimitada para bilhões de pessoas de todos os tempos? Jesus sofreria um pouco mais na cruz? Também não é possível crer em uma expiação limitada com base na presciência divina, justamente por dois motivos contundentes. Primeiro, há uma multidão de passagens bíblicas claras sobre o alcance universal da expiação. E em segundo lugar, e isso é lindo, deixa eu só dar uma chegadinha para ajeitar aqui o texto. E em segundo lugar, uma expiação ilimitada é uma contradição, uma expiação limitada é uma contradição do ensino bíblico, de que Deus não faz acepção de pessoas. Queridos, Deus é soberano, mas isso não significa dizer que ele fará alguma coisa que venha contradizer o seu caráter. O seu caráter santo, o seu caráter amoroso. Lembremos que uma hermenêutica prudente, ela interpreta de maneira especial, e é fundamental a gente entender isso, que o amor dele é revelado através de Jesus. E não importa as situações que venham a surgir, o que importa é que Deus nos ama. E no exercício desse amor, ele permitiu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa expiação, ela é ilimitada, está ao alcance de todos os povos, de todas as nações, em todos os tempos. Existem outras teorias referentes à expiação que a gente vai encontrar no nosso manual de doutrina, aspectos positivos, aspectos negativos de várias outras teorias. Por exemplo, teoria da satisfação, tem também a questão da teoria
do exemplo, e tudo ligado à expiação, né? E é importante você, depois de fazer essa consulta, você caminhar nisso. Mas esses minutos que nós aproveitamos aqui, né, já vão para 20 minutos, o tempo passou rápido, né? Você possa guardar isso, né? Que a expiação ela é ilimitada. É o exercício do amor de Deus para todo o ser humano, todos os povos, todas as raças, todas as tribos e todas as nações. Na próxima aula, permitindo Deus, a gente vai falar sobre aspectos fundamentais da salvação. Eu já vou adiantar para vocês: regeneração, justificação e santificação. Vamos conversar sobre isso. Deus te abençoe, que você consulte lá o nosso fórum, você leia, você estude e peça ao Papai do Céu para que esse tempo passe rápido, para a gente voltar a se encontrar em sala de aula, que é infinitamente melhor do que estar falando aqui através dessa ferramenta. Mas graças a Deus por ela, né? Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus.